tantas luzes que o Senhor acendeu, ergueu um povo unido em seu amor. Graças a Deus. Despertamento que do alto desceu, chamando as igrejas com santo fervor. Pela verdade seguimos avante. Aleluia. Firmes na fé do Deus triunfante. Povo da restauração, ergue a voz. Santo caminho o Senhor traçou por nós. Com véu, com ósculo santo em comunhão, marchamos juntos em consagração. Age, ordem, Igreja unida do Senhor, brilha na terra com poder e com amor. De muitos lares, tradições e nações, chamou o Espírito um só coração. Batistas, irmãos, metodistas também, em bom sucesso tornaram-se um só bem. Santa doutrina guardamos com zelo, o livro santo é nosso modelo. Povo da restauração, ergue a voz. Santo caminho o Senhor traçou por nós. Com véu, com ósculo santo em comunhão, marchamos juntos em consagração. Age, ora, Igreja unida do Senhor, brilha na terra com poder e com amor. Lava pés que renova o coração, ceia com pão que não viu fermento. Águas do santo batismo a nos chamar, e o Espírito a nos selar. Levanta a igreja, bandeira da fé, o Deus Trino reina e nada nos detém. Graças a Deus. O despertamento Nossos irmãos entrando aí, que maravilha. Pastor Afonso Marcos. Pastor Afonso Marcos, de nossa igreja em Nova Sintra, Minas Gerais, BH. Líder da nossa sucursal em Minas Gerais. E também faz parte da diretoria nacional. Pastor Paulo Ribeirinho, Sertão Paraibano. Nosso irmão Pastor Francisco Carvalho. Nossa irmã Zenaide. Aleluia. Amém, queridos? Vamos estar nesse momento orando ao Senhor, para depois continuar ouvindo esse lindo louvor, que na verdade é um hino oficial do Ministério Obra da Restauração. Queremos aqui saudar todos os nossos queridos irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos irmãos que já estão online aí, hoje mais o clamor do meio-dia. Desta feita, sendo pela sucursal Centro-Oeste, presidido ultimamente pelo nosso pastor Uziel Freitas, tá certo? O nosso querido e amado irmão que tem agido de uma forma concreta e poderosa no quesito mandamento do Senhor aqui no Centro-Oeste do país. Amém, querido? Nós vamos estar orando, hoje iniciando aqui o clamor do meio-dia,
dia 18 do mês de março do ano em curso até o dia 31. Será presidido aqui pelos obreiros do centro-oeste do país. Hoje nós estamos diretamente aqui da cidade de Niquelândia, amém? Niquelândia, norte de Goiás, onde temos uma igreja aqui presidida pelo pastor Uziel, sendo eu o vice-presidente e o pastor local. Entre Niquelândia e Goianésia, estamos aqui auxiliando essa grande obra que está em avanço e proliferamento no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Fundo musical aí, do hino da restauração. Pai bendito, nós queremos neste momento te agradecer por mais esse dia, louvar o Senhor pelo teu infinito, supremo e grandioso nome, meu Pai amado, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem realizado em nossa alma, em nossa vida e em nosso coração. Te agradecemos, meu Pai amado, pelos teus servos que já estão online aqui, meu Pai amado, realizando o teu querer, realizando a tua vontade. Que o Senhor, através da tua misericórdia e do teu grande amor, possa estar, meu Pai amado, se revelando de uma maneira gloriosa. Deus, nós oramos porque nós cremos no grande mover do teu Espírito Santo, desse paráclito divino que tem verdadeiramente nos enchido da graça para que nós possamos estar indo e avante fazendo o teu querer e a tua obra, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por sermos teus filhos, por estarmos diante da tua presença. Muito obrigado, Senhor querido, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos aqui estar para fazer a tua obra, Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos que já estão aí nos auxiliando, teus filhos que estão aí em várias repartições do Brasil, meu Pai. Oramos pelos nossos irmãos missionários que estão nos rincões baianos, nos rincões paraibanos, nos rincões piauienses, enfim, em todos os rincões nordestinos. Oramos pelo nosso missionário pastor Paulo Ribeirinho, que está ali em Tumbal, no sertão da Bahia, pelos nossos irmãos que estão em Jaguaquara, em Santo Esterno, Senhor, em Rafael Jambeiro, enfim, a tua obra em todo o território nacional. Oramos pelas sucursais do Norte 1, do Norte 2, pela sucursal Centro-Oeste, pela sucursal São Paulo Sul, pela sucursal Rio de Janeiro, pela sucursal Minas Gerais, pela sucursal Capixaba do Espírito Santo. Ó, divino companheiro mestre amado, oramos pela nossa diretoria nacional, pelo teu filho que está exercendo essa função importante no quesito administrativo. Oramos também pela sucursal, meu Pai amado, ao qual nós fazemos parte, que a partir de hoje iniciou-se, meu Pai amado, o clamor do meio-dia através da sucursal Centro-Oeste. Pelo teu filho que exerce essa função, pastor Uziel, por todos os seus diretores, meu Pai amado, pela Oporb, pela Giorb, não somente nas sucursais, nas regionais, mas também na diretoria nacional. Pedimos o teu poder, pedimos que toda interferência e obra contrária, obra do nosso arqui-inimigo, seja desfeita, seja repreendida, porque a nossa confiança, ela está estritamente, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo. A nossa esperança, o nosso Deus vivo, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que verdadeiramente, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, foi encarnado literalmente na vida de um homem, sim, de um homem conhecido no hebraico Yeshua Ramachia, mas no português é o nosso Jesus, é a esperança da igreja, é o redentor da humanidade, é o salvador do mundo, sim, é o Deus que verdadeiramente me resgatou do mundo de pecado, nos libertou, abriu o chuveiro da graça e nos deu um banho com o sangue de Jesus Cristo e ainda nos batizou com o Espírito Santo. Oh, que maravilha! Sabemos o quanto é importante poder realizar o teu querer, fazer a tua obra. Sim, ó Pai, esta obra tu levantaste com muito sinal e temos certeza que as iguarias mundanas, sim, jamais entrará no arraial dos santos, jamais, meu Deus querido, penetrará no arraial dos santos. Esta obra não é nossa, esta obra é tua, foi levantada pelo teu Espírito Santo nos anos 60 e eu tenho certeza que ela continuará. Sim, meu Pai, pois que essa obra não é minha, essa obra não é do homem, essa obra é do Espírito Santo.
Eu lembro, meu Deus querido, quando a igreja era perseguida, ali em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, alguém questionou o sábio Gamaliel, meu Deus querido, referente ao proliferamento do cristianismo, sim, aqueles que aderiram, aleluia, à doutrina do Nazareno, a doutrina daquele homem, aleluia, ali da Galileia, de Jesus de Nazaré. E Gamaliel foi muito enfático quando disse: olha, se esta obra for do homem, ela perecerá, mas se ela for do Espírito, ela continuará. E aí nós temos visto o proliferamento do cristianismo. A tua palavra diz que as portas dos infernos jamais, aleluia, prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. O Deus dessa igreja é um Deus vivo. O Deus dessa igreja é um Deus poderoso. O Deus dessa igreja é um Deus restaurador, é um Deus santificador. E o nome dele é um nome lindo, é o nome mais lindo que é sobre todos os nomes: Jesus, aleluia. Esperança da igreja, esperança do mundo e esperança nossa. Oramos agradecido, cremos e sabendo no teu poder, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Queremos aí já agradecer a presença de todos os nossos irmãos, pastor Ilmax, pastor da Conceição, o nosso pastor da Conceição, também o nosso pastor Lei, amém? O nosso pastor Rogério Souza. E que Deus possa continuar abençoando nossos queridos e amados irmãos que estão aí online conosco, pastor Afonso e todos os demais irmãos, nossa irmã Delfina, a nossa irmã Eliene, a nossa irmã Eliene. Deixa eu ver, a irmã Eliene, se não me foge da memória, a esposa do nosso obreiro ali de Lins, é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para mim não poder estar me equivocando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É o nosso pastor César Cordeiro, lá de São José dos Pinhais, sul do Brasil, é isso mesmo, nosso pastor, a nossa irmã Janaína Marques e os demais irmãos que estão online conosco. Nós vamos ouvir mais um louvor de Mara Lima, e enquanto Mara Lima louva ao Senhor, nós vamos verdadeiramente, após esse louvor, ler a gloriosa e sacrossanta palavra de Deus. Mara Lima, vamos ouvir, cantando e encantando para a glória de Deus. Amém, amém. Nossa irmã está na sonoplastia ali, está um pouco perdida, mas isso é assim mesmo. Geralmente quando a gente faz o trabalho ao vivo e a cores, é assim mesmo, amém? Vamos ouvir Mara Lima, cantando e encantando. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Rogério Barbosa Souza, obrigado, meu pastor. Qual região do país? Pode citar aí. Aleluia. Glória a Deus. Você já parou para pensar na vinda de Jesus? Aleluia, graças a Deus. Nossos irmãos da Assembleia Geral, Diretoria Nacional está assistindo também. Amém, querido. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nossa irmã Rosana Santos, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Fazer parte desta fileira que vai para o céu. Somos herdeiros, mas em breve iremos para além do véu. Ah, tá, o pastor Rogério é o pastor Rogério de São Paulo, lá
Jardim Nazaré. Amém, pastor. Desculpe aí. Venha depressa, Glória a Deus. pode ser hoje a vontade de Jesus. Louvado seja Deus. Nosso pastor Lei Batista. Nossas igrejas em Mundo 2. E também Jardim Silvana. O nosso administrador geral aí, do clamor do meio-dia. Graças a Deus. Pastor Expedito Nery, meu querido, saudade, pastor. Glória a Deus. Nossa irmã Ediane de Moraes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diácono Elísio, lá de Bragança Paulista. Deus abençoe, meu querido. Amém, queridos? Deus abençoe. Hoje o clamor do meio-dia está sendo dirigido diretamente aqui da cidade de Niquelândia, norte do estado de Goiás. Do dia 18 ao dia 31, será presidido por nós aqui do centro-oeste do país, a região de Goiás, Brasília. Amém, queridos? Vamos ler a gloriosa e sacrossanta palavra de Deus, para depois nós ouvirmos mais um louvor. É Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de números 21. Esse texto ele é bem conhecido por todos nós que compomos o corpo restauracionista da igreja no Brasil. Diz o seguinte, Atos dos Apóstolos 3, 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 21, amém? Vamos ouvir mais um louvor, queridos. Dessa feita é a dupla Daniel e Samuel. Vamos ouvir os servos de Deus. Nosso irmão Zia Ramos, Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir aí essa dupla cantando e encantando. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meu querido. Que a paz de Cristo reine no seu coração também. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos ouvir aí os servos de Deus adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Dupla Daniel e Samuel. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Foi ele quem criou o céu, a terra e o mar. Louvado seja Deus. Depois assentou no seu trono para descansar. Amém. E de repente ele disse: falta amém, meu alguma querido. coisa. A igreja em centenário. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que bênção. Centenário, Baixada Fluminense. E quando ele olhou pro homem, sentiu graças a Deus. E disse: essa é minha obra de maior valor. Aleluia. Pedaço de barro, fanisco de terra molhada. Glória a Deus. Mas esse barro é semelhança do seu Criador. Mas o homem esqueceu do amor do seu Deus e acabou caindo. Graças a Deus. Ferindo a alma e sentimento de quem tanto amou. Mas esse Deus o perdoou e o homem me abraçou com seu amor infindo.
vez lá no Calvário, o barro teve seu valor. Simplesmente barro, mas é desse barro que ele faz. Graças a Deus. Estou sentindo a falta aqui dos nossos irmãos do centro-oeste do país, no clamor do meio-dia. Exceção aqui dos irmãos de Niquelândia. Nossos irmãos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Também o Nordeste está ao vivo conosco. São Paulo Ribeirinho de Pombal, sertão da Paraíba. Graças a Deus. Deus irá lhe transformar em vaso de valor. E ele apaga seu passado, elimina seus pecados, e do barro amassado faz um vaso de Oh, aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso diácono Gilson Fernandes. Gilson Fernandes dos Anjos. Aleluia. Mas o homem esqueceu do amor do seu Deus e acabou caindo. Ferindo a alma e o sentimento de quem tanto amou. Mas esse Deus o perdoou e o homem abraçou com seu amor infinito. E outra vez lá no Calvário, Nosso pastor Uziel Freitas, presidente líder da sucursal Centro-Oeste. Deus abençoe, meu pastor. Nosso irmão Olímpio Marcelino. Graças a Deus. como bem quiser usar. Simplesmente homem, mas é nesse homem que ele ainda mora. E esse homem é um filho que com ele vai. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. E ainda presta, Graças a Deus. e ainda resta. Deus irá lhe transformar em vaso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele apaga seu passado. É isso mesmo. Ele apaga todo o passado. O amassado faz um vaso. Aleluia. Graças a Deus. Apaga seu passado, elimina seus pecados, e no barro amassado faz um vaso de Oh, aleluia. Graças a Deus. valor. Maravilha. Nosso pastor José Correia, lá de Foz do Iguaçu, Paraná, fronteira com a Tríplice Missão, Brasil, Argentina e Paraguai. Nosso pastor José Correia, que está fazendo uma grande obra também ali no estado de Santa Catarina, na capital Florianópolis. Que bênção! Temos acompanhado esse excelente trabalho missionário que quase todo mês está tendo batismo. Que bênção! Vamos estar ouvindo aqui o fundo musical do hino oficial da Obra da Restauração, para nós estar louvando o Senhor com mais um hino depois e em seguida fazendo a oração e entrando na ministração da gloriosa e sacrossanta Palavra de Deus. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Você que deseja oração, você faça o seu pedido aí, que nós estamos aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor Já oramos, pedimos a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Agora estamos aqui mais uma vez, diante da tua gloriosa presença. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, por lutas, por dificuldades. Adoramos o Senhor porque o Senhor tem estado conosco. O Brasil tem passado por situações difíceis, no quesito financeiro, no quesito administrativo, econômico, mas a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Tua palavra manda nós orar pelas autoridades, porque todas provêm de Ti. E nós oramos pelas autoridades brasileiras. Em meio a tanta corrupção, tanta obra demoníaca, malévola, mas a nossa oração jamais deixará
de abençoar as autoridades, Senhor, que por Ti foram constituídas. Nós oramos porque a nossa confiança sempre está em Ti. Aproveitamos essa oportunidade e oramos pelo pastor Antônio Raimundo do Carmo, que passou por uma determinada fase difícil ontem, mas hoje o Teu servo já está restabelecido. Nosso pastor Antônio do Carmo, ele é o pastor jubilado e o nosso presidente de honra da igreja em Foz do Iguaçu. Toma o Teu filho em Tuas mãos. Foi um grande patriarca, representante da nossa igreja ali naquela região. Oramos também pelo Hélio, por aquele jovem irmão da Tua serva, que tem passado alguns momentos difíceis. Tem passado pelo vale da sombra. Que o Senhor tome de conta do Teu filho, papai. Vá de encontro, que o anjo da cura possa realizar o Teu querer e a Tua vontade naquele quesito, naquele particular. Oramos também pelo Teu servo, pelo Teu filho, pelo Teu ungido pastor Daí, que passou por um processo terrível, mas graças a Deus já está restabelecido. Creio que entre hoje e amanhã ele já vai estar na sua residência. Oramos pela nossa igreja, não só aqui em Niquelândia, como em Goianésia, em todo o centro-oeste do país. Nossas igrejas de São Amaro, de Santo Antônio do Descoberto, nossas igrejas de Brasília, da região ali das cidades satélites, nossas igrejas também de Anápolis, de Goiânia, enfim, Pai, que o Teu poder e a Tua graça possam estar envolvidos de uma maneira gloriosa, santa e perfeita, nesse quesito e nesse particular. Oramos pelos nossos missionários em todas as regiões e os rincões, não só do sertão brasileiro, mas também dessas regiões difíceis, pelo sudeste, pelo sul, pelo centro-oeste, pelo nordeste, pelo extremo norte do país. Que o Senhor esteja a estender as Tuas mãos nesse particular. Oramos agradecido, Pai, no nome de Jesus, porque temos certeza no Teu poder e na Tua graça nesse particular. Temos, Senhor, a ciência de que o Teu amor será verdadeiramente revelado de uma maneira gloriosa e que tudo acontecerá, aleluia, na Tua permissão, porque nós cremos, meu Pai, na Tua soberania, cremos no Teu grande poder, cremos que o Senhor é aquele que verdadeiramente tem revelado a Tua obra, tem feito tudo, meu Pai, aleluia, na direção do Teu Espírito Santo, tem feito tudo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu grande amor, Pai. Amoeste, e segundo o poeta, aleluia, diz e afirma que se as águas fossem tinta e as árvores fossem papel, mesmo assim não poderiam enumerar o grande e santo amor de Deus. E o nosso amado irmão João, aleluia, o apóstolo do amor, o teólogo, o grande teólogo do primeiro século da igreja primitiva, ele disse o seguinte, ou escreveu no seu livro Vaticinador: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós oramos e agradecidos estamos, Pai amado, porque o Senhor verdadeiramente é conosco. Oramos em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Eliane está dizendo, estou assistindo, mas está falhando muito. Deve ser a internet, irmã Eliane. Possivelmente seja a internet, né? Se os irmãos que estão aí pegando bem o sinal, pode dar um toque para nós, amém? Amém, queridos? Vamos estar entrando nesse momento na gloriosa e sacrossanta palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Querido, preste bem atenção. Deus, ele levantou esse ministério com muito sinal, e nós cremos piamente nisso. Esse ministério ele foi levantado no início dos anos 60, quando houve aquele mover carismático, né? Na maioria das igrejas conservadoras. É bem verdade que o pentecostalismo chegou no Brasil no ano de 1906 pelos missionários suecos Gunnar Winkler e Daniel Berg. Nós sabemos muito bem da onde se originou a casa de oração Assembleia de Deus. Pois bem,
Só que até nos anos 59, o pentecostalismo ele só era envolvido nos irmãos das Assembleias de Deus, até porque alguns irmãos conservadores das igrejas batista, presbiteriana e outros grupos, outros ramos do cristianismo, não ainda tinham recebido a revelação completa. Quando isso aconteceu no início dos anos 60, aí houve aquele mover do Espírito Santo em nível nacional. Foi grande obra, grande trabalho que Deus levantou alguns ministérios, como a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, do saudoso Manuel de Melo, Igreja Pentecostal Deus e Amor, do saudoso missionário Davi Miranda, e também levantou esse ministério ao qual nós nos denominamos restauração, ou seja, um corpo restauracionista. Temos a nossa convenção geral, que é a GEORB, Assembleia Geral das Igrejas na Obra da Restauração no Brasil, hoje presidido pelo nosso irmão, pastor Samuel Ferreira Neto. E temos a OPOV também presidido pelo pastor Adalto Borel. Ambos exercem funções importantes dentro do corpo restauracionista. Temos em torno de aproximadamente 200 igrejas, se não me foge da memória, 200 igrejas organizadas, fora as congregação, até porque o nosso sistema de governo eclesiástico é o sistema congregacional. Sabemos muito bem que são 4 sistemas de governos eclesiásticos. Existe o congregacional, que é o nosso, decidido automaticamente por uma assembleia. Existe o sistema episcopal, que quem decide é o corpo ou o bispo, ou os bispos. Existe o sistema presbiteriano, que quem decide é o presbitério. Existe o sistema monárquico, que é justamente algumas igrejas da Europa, que quem comanda ou quem decide é o rei ou a rainha. É óbvio que nós não precisamos de um rei nem de uma rainha na igreja, porque nós já temos um rei, e o rei é Jesus Cristo. Então o nosso sistema de governo eclesiástico é o sistema congregacional, é um sistema super democrático. E eu louvo a Deus por esse fator primordial, prevalecer na instituição denominada Obra da Restauração. Temos as nossas correntes teológicas, graças a Deus, de várias linhas e escolas interpretativas, mas nós cremos na poderosa e inerrante palavra de Deus. Como disse Martinho Lutero, a palavra de Deus é o chicote que nos conduz ao Calvário. Então nós cremos na inerrante e sacrossanta palavra de Deus. Esses 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 livros canonizados, ou seja, livros que foram escritos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Pois bem, e esse texto aqui, eu recordo que no início dos anos 60, 70, até 80, até no início dos anos 90, muito se pregou por alguns pastores e até primórdio, que foram antes de nós, pastores e homens de Deus, que verdadeiramente viveram integralmente, foram homens irrepreensíveis e viveram o mover do Espírito Santo no corpo restauracionista. Então foram alguns homens que tiveram interpretações, por certo, ao seu bel prazer, ou até mesmo interpretações próprias, e tiveram também interpretações através da exegese bíblica, interpretações até mesmo por exegese, que é uma interpretação ao seu bel prazer. Pois bem, mas graças a Deus que foram homens que não contradizeram a palavra de Deus, ou seja, eles nunca trouxeram palavras contradizendo aquilo que nós verdadeiramente cremos, até porque nós temos, graças a Deus, os princípios doutrinários. E os nossos principais princípios doutrinários é crer em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, ou seja, a Bíblia como a nossa regra de fé. E nós temos os nossos princípios doutrinários, que não é usos e costume, como alguns têm aí o costume de dizer que o véu é costume, não é doutrina. Pelo contrário, a Bíblia diz que o véu é uma doutrina, o véu é mandamento bíblico. É muito claro e evidente que Paulo, ali em 14 de 1 Coríntios, versículo 37, ele diz o seguinte: olha, se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, véu não é costume, véu é mandamento, véu é doutrina bíblica. E temos também o ósculo santo, em algumas escritas de Paulo, como em Romanos 16:16, saudai uns aos outros com o ósculo santo e os demais com a paz do Senhor. E essa saudação não é um costume, não é uma questão cultural, é mandamento, é doutrina. E temos também a Santa Ceia do Senhor, que nós não fazemos com qualquer pão, fazemos com um pão asmo. Malaquias 1:7 diz que nós não temos que apresentar ao Senhor pão fermentado, ou seja, pão imundo. Pelo contrário, tem que ser um pão feito de preferência pelos santos, amém? Por aqueles que verdadeiramente estão de conformidade com os princípios e os quesitos bíblicos. E dentro da nossa Santa Ceia, que é a solenidade, nós temos o uso do lava-pés, que também não é um costume, é uma doutrina bíblica, é um mandamento do Senhor. O versículo 17 do capítulo 13 do livro de João, Jesus Cristo, após ter realizado essa solenidade, ele disse o seguinte: olha, eu dei esse exemplo e assim façais vós também, ou seja, são bem-aventurados se praticar essas coisas que eu estou praticando. E é justamente a solenidade do lava-pé. Pois bem, esse é os princípios doutrinários, além de nós crermos na Bíblia como a nossa única regra de fé. Amém, queridos? Pois bem, e dentro desse texto aqui, que foi interpretado de uma maneira talvez um pouco equivocado, porque achava que a igreja tinha sido levantada para unificar em um só corpo no sentido universal, e na verdade a obra da restauração ela é um ministério sim universal, é um ministério que pratica as verdades bíblicas, mas é um ministério também que crê na Bíblia Sagrada, não da nossa forma, como entendemos, ou até mesmo fazemos a exposição de nossa homilia, mas da forma que o Espírito Santo revela. E esse texto aqui, em Atos dos Apóstolos 3:21, diz o seguinte: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Ou seja, essa restauração aqui, que o sábio, o nosso irmão Lucas, meu médico amado, ele se revela, é a restauração no quesito escatológico. Ele está se referindo que para o final dos tempos haverá uma restauração. E nós cremos e nós confiamos que essa restauração ela será universal, sem dúvida. Ela será bíblica e ela será uma restauração que acontecerá após a vinda de Jesus Cristo para buscar a igreja aqui na terra. Nós estamos diante de um cenário bíblico e um cenário, vamos dizer, universal, em que as igrejas, preste bem atenção, as igrejas, ela tem verdadeiramente vivido os últimos dias aqui na terra. Quando eu digo as igrejas, eu estou me referindo à igreja de Cristo, não é um corpo denominacional, não é a razão social, a igreja obra da restauração, não. A igreja Assembleia de Deus é a igreja universal. Quando eu digo universal, não me refiro nos universalistas que são adeptos do Bispo Macedo, não, o teólogo da prosperidade. Eu estou me referindo na igreja universal no sentido mundo, no sentido cosmo. É o que está registrado em Salmos 24, a partir dos versículos 1 a seguir, ok? E a igreja de Cristo no presente século, ela está prestes a sumir deste cenário catastrófico que hoje o mundo passa. E esse texto de Atos 3:21 é um texto escatológico, ou seja, é um texto que está voltado para os princípios doutrinários do último dia. Nós estamos diante aí de alguns, que eu costumo dizer, teólogos terroristas, que já estão dizendo que nós estamos perto de uma terceira e grande guerra mundial. Queridos, analise bem. A terceira e grande guerra mundial, que teologicamente nós conhecemos como o Armagedon, não acontecerá enquanto a igreja estiver aqui na terra. É bem verdade que existem 3 escolas interpretativas, o pré, o tri e o pós, ok? Mas nós cremos que a vinda de Jesus Cristo, ela precederá, sem dúvida, aleluia, todos esses acontecimentos. Isso não quer dizer que você tem que ser perturbado por carta ou por profecia, como Paulo, ele foi muito enfático e pregou na igreja em Tessalônica. Pelo contrário, ou seja, nós estamos
se preparando, estamos preparados, por que não dizer assim, e queremos verdadeiramente ter aquela certeza em que Cristo Jesus, ele está às portas, ou seja, ele só está esperando receber a ordem de quem? Do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque segundo o texto bíblico aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo de números 4, eu quero comungar com os irmãos esse texto, capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de números 15 e 16, se não me pode a memória, eu quero comungar com os irmãos esse texto, diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, olha só, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a seguir. Vamos ver o que diz a Bíblia. Versículo 15 a seguir, olha o que diz. Olha só, dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E Paulo ele usa o pronome nós. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, segundo ele, ao toque da última trombeta. E ele propriamente escrevendo a carta aos irmãos de Corinto também, ele falou acerca disso. Olha só. Em 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um segredo ou mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ao toque da última trombeta. Porque é necessário que em Cristo morreram, sejam ressuscitados primeiro, e depois os que estiverem vivos estarão indo ao encontro do Senhor que estará nos ares para nos aguardar. Então hoje nós temos visto alguns pregadores aí das internet, esses irmãos que muitas vezes falam que nós estamos prestes a ser acompanhados por uma terceira e grande guerra mundial. Queridos, a palavra minha na tarde desse dia, não perturbeis. Quer por profecia ou quer por mensagens que dizem ser expositivas através da palavra de Deus. Não. A vinda de Jesus não acontecerá sem que antes se manifeste o iníquo, o filho da perdição, ao qual disse Paulo que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca. Tem que haver um acordo de paz. E esse acordo que o excelentíssimo senhor governo, o presidente dos Estados Unidos, tenta fazer entre os árabes e os judeus, é um acordo de paz entre aspas, porque esse acordo de paz, só quem vai estar fazendo é o anticristo. Preste bem atenção, é o anticristo. Isso está muito claro em 24 de Mateus, versículo 15. Quando lerdes o que falou o profeta Daniel no lugar santo sobre a abominação desoladora, quem lhe entenda. E esse lugar santo é o quê? É o terceiro templo, que ainda não foi construído. E no lugar do terceiro templo está a mesquita de Omar, aonde se adora Mohammed e Alá pelos muçulmanos ou pelos árabes. Pelo mundo árabe, principalmente a segunda maior religião do mundo. E lá no quesito geográfico tem que ser construído o terceiro templo. É justamente naquela localidade após o muro de Jerusalém. E até no presente momento o terceiro templo não foi construído. Tem que haver a construção do terceiro templo, para que haja intervenção divina. Porque o anticristo vai se entrar lá e vai exigir adoração. É justamente quando ele vai estar rompendo o acordo de paz com os árabes. Aí acontecerá também aquilo que nós conhecemos teologicamente, Armagedon, que é a terceira e grande guerra mundial, aonde diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, que o sangue dará no freio dos cavalos, por um espaço de 300 quilômetros, justamente no Vale de Megido. A Bíblia fala literalmente, eu creio isso no quesito literal, que o Nilo e o Eufrates secarão para as tropas de Gog e Magog e ao encontro da luta
contra Israel. E nesse dia a luta não é contra a nação de Israel, é contra o próprio Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel que os judeus passarão 7 meses sepultando corpos para purificar a terra. Isso não é figurativo e muito menos simbólico, é literal. Isso acontecerá na terceira e grande guerra mundial, que não acontecerá antes em que o anticristo se manifeste e que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então essas mensagens que ultimamente ocorrem por aí são mensagens automaticamente fora dos princípios bíblicos. São mensagens que o indivíduo interpreta ao seu bel prazer. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a Deus, estamos aqui cientes e convictos, aleluia, de que o Senhor Jesus Cristo está preparando a igreja. Assim como Eliezer preparou Rebeca para ao encontro do noivo Isaac, Jesus está preparando a sua igreja através do Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. E o Senhor é muito claro quando ele diz ali em 16 de João, não se turbe o vosso coração. Não, perdão, em 14 de João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E esse lugar foi preparado por ele na cruz do Calvário. Em 16 de João ele fala sobre o Consolador, que ele iria, mas ele enviaria um outro Consolador, aleluia. E esse outro Consolador, que é justamente o Espírito Santo de Deus, ele está preparando eu, você, nós, está preparando o cenário, aleluia, universal para a igreja verdadeiramente ser transladada e levada ao encontro do Senhor, que nos há e vai estar nos aguardando. Então essa mensagem desses teólogos terroristas, segundo alguns especialistas em escatologia, que vai estourar agora através desse conflito entre Irã e Estados Unidos, a terceira e grande guerra mundial, não se deixe levar por essas mensagens. Pelo contrário, queridos, aleluia, atente para a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ouvir mais um louvor para depois, em seguida, nós estarmos em oração. Pastor José Menino, que bênção, lá da igreja em Açucocal, que bênção, estado de Alagoa. Aleluia. Ouçamos mais um louvor para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. A unção de Deus é algo que vem pra cá. Glória a Deus. Aleluia. Faz o fraco ficar forte. Graças a Deus. Desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa virá. Maravilha, nossos irmãos lá de Teofilândia, que bênção. De quem tem Deus abençoe, Sertão Baiano. uma queixa, Nosso pastor Marcelo Simão, Deus abençoe, pastor. uma capa abre o Pastor da igreja em Samambaia, foi no rio. cidade satélite de Brasília. Uma pedra Aleluia. bala, Glória a Deus. trombeta terra bala e as muralhas vêm no chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Nossa irmã Cecília, É na unção divina. lá de Rafael Jambeira, é isso mesmo? Confirma aí para nós. Que bênção. Sertão Baiano. Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção, se encontra poder. É na unção, se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção, que se encontra poder. É na unção, que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Nosso pastor Diego, lá de Santa Helena,
estado do Paraná. Deus abençoe, pastor Diego. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nossa irmã Gerliane Coutinho. Deus abençoe. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. Graças a Deus. Que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Que a bênção do Deus eterno, do Senhor Deus Todo-Poderoso, possa estar verdadeiramente agindo segundo o seu querer e a sua vontade. Nós vamos estar orando, Senhor, entregando este trabalho como aroma suave nas narinas de Deus, e após a oração daremos a bênção apostólica e queremos agradecer todos os irmãos que de uma forma direta estiveram conosco na tarde deste dia. Vamos nessa oração ouvir também o fundo musical do hino oficial do Ministério Obra da Restauração. Para quem não sabe, nós sempre tivemos e sempre temos um hino oficial. É que a gente parou de cantar o nosso hino, né? Se envolvemos muito com esses hinos gospel e esquecemos, mas nós temos o nosso hino oficial da Obra da Restauração. Enquanto nós vamos estar orando, vamos ouvir aí o fundo musical também desse lindo louvor, Obra da Restauração. Amém, queridos? Queremos agradecer a presença de todos os irmãos do estado da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, nossos irmãos aí de Minas Gerais, o nosso pastor Afonso, que sempre está ao vivo aí conosco, ou seja, sempre está online aí conosco, nossos irmãos aqui do centro-oeste do país também. Amém, querido? Vamos ouvir o louvor enquanto nós fazemos a oração. Glória a Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua infinita graça e pela tua direção na tarde desse dia, onde estivemos, meu Pai amado, agradecido e louvando o teu nome por todos os propósitos que na tarde desse dia o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelas curas, obrigado pela tua palavra que foi exposta de uma maneira clara e objetiva, e porque o Senhor verdadeiramente esteve agindo segundo a tua vontade. Teus filhos que pediram oração, aqueles que verdadeiramente estão em leito de hospital, como é o Hélio, irmão da tua serva, que está ali em Guará, Brasília. Nosso irmão também, pastor Antônio do Carmo, que está ali em Foz do Iguaçu. Nosso pastor Daí, que por certo ainda não chegou na sua casa, estará chegando entre hoje e amanhã. Oramos, meu Pai, pelo teu grande poder, oramos por tua misericórdia, oramos porque o teu grande amor é sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma,
sobre o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem blindado a nossa mente, tem verdadeiramente nos levantado como teus servos, como teus filhos, e estamos aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. Eu aproveito essa oportunidade também e oro pelos nossos irmãos lá de Muriaé, pastor Manuel Moisés. Toma o teu filho em tuas mãos, que o Senhor levante, meu Pai amado, aleluia, um povo naquela cidade. Eu tenho certeza que tudo acontecerá segundo a tua vontade e o teu querer. A igreja tem passado por um processo, mas o Senhor agirá segundo a tua vontade. Também quero pedir a tua bênção em favor do pastor Expedito Neves, teu filho que passou por um vale, mas o Senhor, meu Pai amado, tem agido segundo o teu querer e a tua vontade. Toma o teu filho em tuas mãos, cuida daquele varão, meu Pai amado, da sua família, do ministério que em suas mãos te confiaram, a igreja de Jardim Citramar, na presidência, meu Pai amado, local do pastor Expedito Nery, mas também na presidência regional do nosso pastor Gênesis Costa, meu Pai. Toma o ministério do teu servo. Toma também, meu Pai amado, todos aqueles companheiros que o Senhor colocou ao seu lado. Oramos também pela nossa diretoria nacional mais uma vez, tanto da GIOB como da OCORD. Oramos também pelas regionais, meu Pai amado, pelas sucursais regionais do Centro-Oeste, pela regional sucursal Norte 1, Norte 2, São Paulo Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, que a tua bênção, meu Pai amado, seja verdadeiramente concreta e concretizada de uma maneira gloriosa, santa, sábia e pura, porque verdadeiramente o Senhor é aquele Deus que nós temos crido, confiado e sabido, que só em tuas mãos nós podemos, meu Pai amado, alcançar a vitória. Só o Senhor, através do teu amor e da tua misericórdia, pode realizar a tua obra e o teu querer. Aceita essa programação como aroma suave em tuas narinas, Pai. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Confirma, meu Pai. Confirma, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, concordando conosco nesses pedidos de oração que ora a Ti foi apresentado, Senhor. Confirma, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todos os nomes, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Igreja unida do Senhor brilha na terra com poder e com louvor. Aleluia. Amém. Amém. Queridos, graças a Deus, hoje mais uma programação, a primeira da quinzena que foi incumbido ao sucursal Centro-Oeste aqui do país. Tivemos hoje diretamente aqui de Niquelândia, norte de Goiás. A nossa igreja aqui, nossos cultos são às terça-feira, culto de oração e ensinamento da palavra. Estamos trazendo aí uma série de estudos sobre doutrina dos últimos dias. Quinta-feira sempre temos aí um propósito e uma campanha levantada por esse ministério. Terminamos agora a conquista de dons espirituais e quinta agora iniciaremos sobre avivamento, embasado em Abacuque capítulo 2. Sempre aos domingos temos aí o nosso culto com a família, a partir das 19 horas. E sábado, geralmente aos sábados, pela parte da manhã, das 8 às 10, temos a consagração da União Feminina, que é também presidida pela União Feminina, mas é para toda a igreja, ou seja, todo o corpo de Cristo aqui desta cidade, Niquelândia, estado de Goiás. E sempre aos sábados,
temos culto dos departamentos, geralmente 2 sábados do mês, temos culto dos departamentos. Esse sábado agora tivemos culto do departamento de jovem e dia 28 terá o culto do departamento infantil. E no outro mês de abril, que será no mês de abril, primeiro domingo teremos a Santa Ceia, que é a nossa Santa Ceia. No momento estamos fazendo trimestralmente, de 3 em 3 meses, nossa Santa Ceia com pão asmo e suco extraído da vide. Amém, querido? E também teremos no próximo mês culto dos varões e culto da união feminina. Amém? Esse é o nosso trabalho eclesiástico de nossa igreja aqui em Niquelândia. Amém? Que vive momentos através da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos e que o Senhor continue realizando o seu querer e a sua vontade no coração de todos. A paz de Cristo para todos sempre. Amém. Amanhã, nesse mesmo horário, estará um homem de Deus aqui realizando a obra de Deus através do clamor do meio-dia. Deus abençoe a todos nossos irmãos que de uma forma direta por seu celular ou notebook online estiveram acompanhando conosco a programação desse dia. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.